Bom, aqui temos o exemplo de um pequeno jogo feito interativo com apenas o teclado. E aí a gente tem aqueles imports da estrutura inicial do Pygame e definimos uma função main, que é a função que vai rodar o jogo. Nessa função a gente define todas as variáveis do jogo, do Pygame, as variáveis da bola e do bouncer. E aí vamos entrar no loop inicial do jogo. Nesse loop inicial, a gente vai verificar os eventos, como já foi falado antes, e exemplificando alguns eventos que podemos capturar do teclado, temos a captura da tecla ESC para sair do jogo. Nesse caso, se a tecla ESC for pressionada, daremos apenas um return, que vai fazer com que a execução saia do método e vai voltar para o ponto de partida. Depois, vamos criar uma lista com as teclas para saber se as teclas foram pressionadas ou não. Verificaremos a colisão da bola com a tela e com o bouncer. E aí vamos movimentar a bola e movimentar o bouncer de maneira interativa. Como faremos isso? Nós vamos checar se as setas para a esquerda e para a direita foram pressionadas ou não. Nesse caso, olhamos se o índice referente à tecla para a esquerda, key left, foi pressionado. Se for, nós vamos decrementar o valor da posição do bouncer no eixo X. De forma análoga, se for a tecla para a direita, key right, nós vamos incrementar a posição no eixo X do bouncer. E aí, quando rodamos esse código, nós temos o seguinte resultado. Veja que a gente movimenta o bouncer de maneira interativa. Neste outro exemplo, vamos fazer um pequeno menu interativo capturando os eventos do mouse. E aí nós vamos definir os botões, botão New Game, botão Exit. Aqui definimos as imagens para esses botões. E aí, quando o mouse está sobrepondo um desses botões, a imagem vai ser alterada para dar a sensação de que o mouse está passando por cima desse botão. Quando é pressionada, mudamos para uma outra imagem que dá a ideia de que o botão foi pressionado. E aí, dentro do loop inicial do menu, nós vamos capturar os eventos do mouse, olhando sua posição por meio do método pygame.mouse.getPos e olhando os botões pressionados por meio do pygame.mouse.getPressed. Bem, nós vamos checar se o mouse está dentro dos limites da imagem do botão. Para isso, nesse caso de novo jogo, por exemplo, nós vamos checar se a posição X do mouse está no intervalo de início e final da imagem em relação ao eixo X e se a posição Y do mouse está dentro do intervalo de início e final da imagem em relação ao eixo Y. Desta forma, se isso foi verificado, nós modificamos a imagem do botão. Depois disso, nós vamos verificar se o botão esquerdo do mouse foi pressionado, verificando se o índice 0 da lista capturada com pygame.mouse.getPressed está setado como true. Se sim, nós modificamos a imagem do botão e setamos essa variável pressed como true. Essa variável vai servir para que apenas entremos no jogo se o botão esquerdo do mouse for pressionado e solto ainda em cima do botão do novo jogo. Isso vai ser checado nesse outro if e, se isso ocorrer, modificamos mais uma vez a imagem do botão e chamamos a função main que está no nosso exemplo 3, que é o joguinho do bouncer. Da mesma forma, nós fazemos para o botão sair. A única diferença é que, ao invés de chamarmos a função main,
nós vamos chamar o método exit de sys para fechar a execução do programa. Agora vamos executar o código e ver o resultado do menu. Como foi visto no código, se o mouse sobrepõe a imagem do botão Novo Jogo, nós modificamos a imagem. Se damos um clique, a imagem também é modificada. E aí, se nós damos um clique e soltamos aí em cima do botão, vamos para o jogo do Bouncer, que é aquele mesmo jogo que nós vimos antes. Aqui, como já foi visto naquele exemplo, se pressionamos a tecla ESC, saímos do jogo. Então retornamos ao menu. E aí podemos sair do menu clicando na tecla sair. Podemos sair do menu clicando no botão sair. Eu vou falar agora para vocês um pouco mais sobre os principais módulos do Pygame. O Pygame organiza seus arquivos Python em módulos, ou seja, em vez de ele ter todos os arquivos no canto só, ele mantém os arquivos que têm funções para manipular imagens no módulo imagens. Todos os arquivos Python e funções que trabalham com sons estão no módulo Mixer. Tem módulo para manipular objetos, no caso personagens do seu jogo, módulo para manipular o tempo, módulo para manipular o texto, módulo para manipular outras coisas que você pode ver na documentação do Pygame. O site é organizado de acordo com os módulos. Você clica no módulo e você vê as classes que tem nesse módulo e fica mais fácil de você conseguir buscar alguma função desejada por você. Então, vou falar sobre esses módulos que vocês estão vendo aí no slide. Primeiro, falar sobre o módulo Image. O módulo Image ele é aquele módulo que tem funções para você manipular imagens do sistema. Ou seja, vocês vão entender um pouco mais na frente que para cada módulo ele realiza alguma transformação ou então realiza alguma ação para você. Se você observar no direito, por exemplo, você quer carregar uma imagem no seu jogo, você utiliza esse módulo Image. Suas funções são load e tem a função save também para salvar uma imagem no sistema, ou seja, você está iterando com o sistema operacional, com o resto do computador e não com o joguinho em Python. Função load, você carrega um arquivo e você escolhe depois a forma de que esse arquivo vai aparecer na sua tela, na tela do seu jogo. Se vocês observarem esse exemplo aqui, a primeira variável nós estamos colocando a imagem pedra e você está carregando uma imagem que está na pasta images com o arquivo pedra.gif. Depois a gente utiliza a função .convert. Daqui a pouco eu explico para vocês o que é. A segunda variável, imagem garrafa, eu também estou carregando imagem que está na pasta images, na pasta objetos e o arquivo é garrafa.png. Os arquivos suportados por Python, pelo Pygame, tem esses formatos, vocês estão vendo no slide, BMP, TGA, GIF não animado, JPEG, PNG, e tem outros lá que são um pouco usados, então eu resolvi não lixar aqui. Vou rodar um exemplo agora de um arquivo que vocês vão ver. Esse arquivo aqui é um exemplo simples do uso das funções para converter imagens. Após você carregar a imagem para o Pygame, é necessário decidir como será convertida essa imagem. A imagem do seu computador fica vista de uma forma quando você abre no seu editor de imagens, mas para ser carregada no Pygame você deve definir a forma como essa imagem vai ser utilizada. Utilizando a função convert, é sempre aconselhável, você vai converter a sua imagem para ficar na mesma, vamos dizer, resolução, na mesma taxa, na mesma profundidade de bits que o seu jogo está rodando. No caso, quando você setou a tela do seu jogo para ter 32 bits, quando você utiliza a função convert, você está fazendo com que a imagem carregada tenha também uma profundidade de 32 bits de vídeo. E quando você utiliza a função convert alpha, você está dizendo que uma imagem PNG que após ser carregada na memória, seja usada essa função convert alpha nela, você vai estar fazendo a transparência da imagem ser expressada.
Dessa forma, qualquer imagem PNG que você tem que ser uma imagem em formato PNG que você carregando ela na sua memória e utilizando a função Convert Alpha, ela vai ficar com a partinha transparente no jogo também, assim como aparece no sistema operacional. Aí esse exemplo aqui, basicamente abre duas imagens e mostra na tela. Vou executar para vocês. Aí está o programa executando, simplesmente carreguei as duas imagens, garrafa.png, PNG e pedra.gif. A forma de organização dos arquivos anteriores deve ser bem observada. Por exemplo, meu programa estava rodando um certo diretório. Nesse mesmo diretório eu tinha uma pasta images. Dentro dessa pasta eu tinha o arquivo pedra.gif, que é essa primeira imagem, e no mesmo diretório que o arquivo pedra tinha uma pasta objetos e dentro dessa pasta garrafa, certo? Isso explica aquela string passada no parâmetro de load, de pagame.image.load.